Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre teoria dos conjuntos. Vamos falar sobre notação matemática, para não ficar nenhuma dúvida. Então se inscreva no canal, deixa um like, aquele dedo para cima para ficar bonito, deixa um comentário e compartilhe. Notação matemática. O que é notação? Notação é uma forma simplificada de representar as coisas. Então a gente usa símbolos. Por exemplo, olha só a notação musical. Na matemática a gente também usa a notação. E o legal é que em qualquer lugar do mundo que você for, essa notação vai simbolizar a mesma coisa, tipo raiz de 3. Em qualquer lugar é raiz de 3. 2 mais 3 igual a 5. Isso é notação matemática. Em qualquer lugar o mais é mais, o igual é igual. E quando as pessoas falam que não sabem matemática, eu tenho um pressentimento de que o que elas não sabem mesmo é a notação. Então vamos ver aí notação de conjuntos para não ficar nenhuma dúvida. A notação que a gente vai ver neste vídeo vai ser de chaves, pertence, contido e do conjunto vazio. Essas coisas que parecem parênteses, mas tem aí tipo um rabinho puxadinho para cada lado, a gente chama de chaves. E a gente sempre usa chaves quando a gente vai escrever um conjunto listando seus elementos. Tem esse símbolo que parece uma letra E, né? Um Ezinho louco aí, que ele não é exatamente uma letra E. Ele simboliza pertence a. E a gente vai usar quando tiver um elemento ou elementos que pertençam a um conjunto. E aí você pergunta, como é que eu vou lembrar que esse negócio que parece a letra E simboliza pertence a? Como eu também sou professora de inglês, eu estudei muito a matemática com livros em inglês, e ali a gente lê esse símbolo como is an element of, que significa é um elemento de. Olha que palavra bonita, elemento. Aí a gente olha o símbolo que parece uma letra E e pensa em elemento, e aí já dá para associar, né? Porque pensa comigo, se alguma coisa é um elemento de um conjunto, então essa coisa pertence a um conjunto. Olha ali no exemplo, o C está dentro do conjunto A, então podemos dizer que o C pertence ao conjunto A. Bom, tenho aqui o símbolo de pertence, e se eu quiser falar que não? Aí eu cruzo ele com uma barrinha, e quando eu colocar aí esse pauzinho torto por cima do símbolo de pertence, isso vai virar não pertence a. Então, na maioria das vezes, colocou o pauzinho torto por cima do símbolo, isso significa que não aquilo que o símbolo representa. Então, aqui no nosso exemplo, o C não pertence ao conjunto B. Mas vamos voltar aqui para o caso afirmativo, e eu tenho um conjunto aqui A, que tem 1, 2, 3 e 4 separados por vírgulas dentro da chavinha. E quando eu coloco eles sem chaves, aqui só os números 1, 2, 3 e 4, aí eu estou falando dos elementos do conjunto A. Então esse 1, 2, 3 e o 4 sem chave pertencem ao conjunto A, eles são elementos do conjunto A. E a gente pode escrever como na última linha, usando a notação com o símbolo de pertence. Mas, por exemplo, o 5 não pertence ao conjunto A, porque o 5 não é um elemento desse conjunto. Os elementos do A são 1, 2, 3 e 4. Então, o 5 não pertence ao A. E eu faço a seguinte pergunta. O 1, o 2, o 3 e o 4 estão contidos no conjunto A? Você que respondeu que não. Eu posso te dar uma carinha feliz e dizer que você acertou? É isso aí, se você disse que não, a sua resposta está correta. A gente usa a palavra contido para falar de subconjunto. Aqui o 1, o 2, o 3 e o 4 estão escritos sem chaves, portanto eles são elementos do conjunto, eles pertencem ao conjunto. Eles não são subconjunto, portanto eles não estão contidos no conjunto A. Eles pertencem ao conjunto A, e isso é diferente. Então presta atenção, a gente vai usar a palavra pertence a e o símbolo correspondente quando a gente quiser falar de elementos de um conjunto. E a gente vai usar a palavra contido e os símbolos correspondentes quando a gente quiser falar de subconjuntos que estão em um conjunto. Lembrando que um subconjunto é um conjunto que está contido em outro conjunto. Agora olha só a polêmica aqui na matemática, o barraco, nem sempre tudo é tão exato. No caso desses dois símbolos,
Tem gente que usa os dois com o mesmo significado, tem gente que usa eles com significados diferentes, e aí convém você perguntar para o seu professor, para a sua professora, qual que eles preferem usar, para não dar problema com o método de avaliação deles. Esse símbolo que parece uma letra C meio diferentezinha, significa estar contido ou é subconjunto de. Geralmente esse símbolo é usado quando temos subconjunto próprio, que é quando o subconjunto não é igual ao conjunto onde ele está contido. Esse outro símbolo que parece um C com igual significa estar contido em é subconjunto de. E esse símbolo parece que tem um igual ali embaixo do C, então geralmente encontramos esse símbolo quando o subconjunto é igual ao conjunto. Mas na vida real a gente pode usar ambos os símbolos para falar que um subconjunto está contido num conjunto, seja ele próprio, seja igual, seja lá o que for. Então vamos entender o que é um subconjunto. Vocês estão vendo que eu tenho aqui um conjunto A com alguns elementos. Se eu tiver um outro conjunto que tenha os mesmos elementos que o conjunto A, pode ser todos os elementos ou alguns desses elementos do conjunto A, esse outro conjunto é um subconjunto do A. A gente diz que um subconjunto é próprio quando ele não tem todos os elementos do outro conjunto. Então, por exemplo, aqui o B não tem todos os elementos que tem no conjunto A. Então, o B é um subconjunto próprio do conjunto A. Aqui a gente tem de novo aquele exemplo que o subconjunto é igual ao conjunto, mas eu coloquei ali embaixo o símbolo diferente, só para vocês verem aí um exemplo dele. Mas poderia ser o outro símbolo também, então eu sugiro de vocês acompanharem aí o símbolo de acordo com a pessoa que está avaliando vocês. Lembrando que se o B tivesse algum elemento diferente do A, que não está no A, por exemplo, se o B tivesse o elemento 5480, que não está no conjunto A, aí o B não seria um subconjunto de A, tá? Vamos reforçar o que foi dito então. Olha lá, quando um elemento de um conjunto B também é elemento de um conjunto A, então B é subconjunto de A, e dizemos que B está contido em A. E anote aí uma coisa muito importante, todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. Eu tenho aqui um conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4, e agora a questão que tem um conjunto ali com os elementos 1, 2, 3 e 4 entre chaves, perguntando se esse conjunto está contido no conjunto A, ou seja, se esse conjunto é um subconjunto de A. E para responder, vamos lembrar dessa parte marcada em rosa. Todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. E a resposta é sim, porque esse subconjunto com os elementos 1, 2, 3 e 4 tem exatamente os mesmos elementos que o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. O A é um subconjunto de si mesmo e, portanto, o conjunto da questão é um subconjunto de A e está contido no conjunto A. Então vamos falar de conjuntos iguais. Dois conjuntos são considerados iguais se a gente tiver, por exemplo, dois conjuntos A e B e o A está contido no B e o B está contido no A. Perceba que os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B. Sendo assim, o A é um subconjunto do conjunto B. A gente pode dizer que o A está contido no B. Mas se a gente olhar para os elementos do conjunto B, eles também são elementos do conjunto A. Então o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. E a gente pode dizer que o B está contido no A. Sendo assim, o A está contido no B. O B está contido no A gente pode dizer que o A é igual ao B. Se a gente tem um conjunto A contido num conjunto B, a gente pode ter duas situações. Ou o A é igual ao B, como a gente viu ilustrado aqui nesse caso, ou o A é diferente de B, como por exemplo aqui na ilustração que a gente está vendo. Ó. O A tem menos elementos, né, do que o B. E a gente vê que todos os elementos do A estão no B, então o A está contido no B. Mas o B não está contido no A. Então o A é diferente de B e, portanto, o A é um subconjunto próprio do B. E o B está contido no A? Ele é um subconjunto do A? Não. Para ele estar contido no A, todos os elementos dele teriam que estar no A. E a gente tem ali um triângulo que não está no A. Então o B não é subconjunto de A, o B não está contido no A. Para entender melhor o que é um conjunto, eu sempre acho legal fazer comparações com coisas da vida real. E aí, um conjunto a gente pode comparar com uma bolsa. E os elementos do conjunto, que são aqueles que pertencem ao conjunto, são tipo os objetos que estão dentro da bolsa.
Então, caneta, celular, dinheiro, chave, chiclete, fone de ouvido. Então, por exemplo, se eu chamar a minha bolsa de conjunto A, e dentro da bolsa eu tenho caneta, celular, dinheiro e chave, que são os elementos do conjunto. Se eu pegar cada item desses que está dentro da minha bolsa, ou cada elemento que está dentro do conjunto, e quiser saber qual que é a relação dele com o conjunto, aí a gente vai dizer que a caneta pertence ao conjunto A, o celular pertence ao conjunto A, o dinheiro pertence ao conjunto A e a chave também pertence ao conjunto A, porque da forma como estão escritos esses itens sem chaves, eles são elementos do conjunto A, eles pertencem ao conjunto A. E para você entender a diferença de um elemento para um subconjunto, o subconjunto é como se fosse uma bolsa dentro de outra bolsa. E para escrever o subconjunto, vai aparecer com chaves. Tudo aquilo que antes estava escrito sem as chaves e era elemento do conjunto A, agora está escrito entre chaves. E aqui é subconjunto, que está contido no conjunto A. Então a gente tem um subconjunto que tem uma caneta, e esse subconjunto está contido no A. A gente tem um subconjunto com um celular, que está contido no conjunto A. A gente tem um subconjunto com dinheiro, que está contido no conjunto A. E a gente tem um subconjunto que tem uma chave, que também está contido no conjunto A. Presta atenção no português. Eu não falei, por exemplo, um subconjunto com uma chave que está contida no conjunto A, porque senão eu vou estar falando que a chave está contida no conjunto A, e não é isso. É o subconjunto que tem uma chave e o subconjunto está contido no conjunto A, tá? Então cuidado para não dar esse erro aí de interpretação por causa da língua portuguesa na hora de falar. Aliás, é por isso que a gente tem a notação matemática, para ficar tudo bem claro. E para você entender por que eu estou falando de escrever com chave, olha lá, a gente tem um conjunto A, tem os elementos 1, 2, 3 e 4 dentro desse conjunto. Como ele é um conjunto, está escrito com chaves. Se eu pegar só o número 1, escrito sem chave, ele é um elemento do conjunto A, portanto ele pertence ao conjunto A. Agora, se eu tiver o número 1 escrito com chaves, aí ele é um subconjunto do conjunto A, e aí ele está contido no A. Relembrando então, como o próprio nome já diz, subconjuntos, né? Eles são conjuntos dentro de conjuntos, e os elementos do subconjunto não podem ser diferentes dos elementos que estão no conjunto. Então eu listei aqui todos os subconjuntos que eu posso fazer para o conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Perceba que os subconjuntos podem ter um só elemento, pode ter mais do que um elemento, pode ter todos os elementos do conjunto A e também pode ter o conjunto vazio como subconjunto. E para fazer a negação dos símbolos de contido, de novo a gente vai usar quem? Aquela barrinha torta, aquele pauzinho torto, pois em cima do C virou não está contido em, não é subconjunto de, não é um subconjunto próprio de. Para esse segundo símbolo temos duas possibilidades de fazer a negação. A primeira delas, a gente põe a barrinha torta em cima de tudo. A gente vai cortar o C, vai cortar aquela barrinha que está embaixo ali, põe o pauzinho torto em tudo e vai virar não está contido e nem é igual. E esses dois símbolos de não contido podem ser usados como vocês preferirem, porque se algo não está contido, se não é um subconjunto, então não vai ser subconjunto nem próprio e muito menos igual. Então tanto faz aqui qual dos símbolos vocês usam. E nós temos uma terceira forma de representar a negação do símbolo de estar contido, que a gente vai deixar ali aquela forma que parece um C e vai cortar aquele traço horizontal que está embaixo. A gente vai colocar um pauzinho torto para o outro lado ali, e aí esse símbolo vai significar que está contido, mas não é igual. Ou seja, isso é apenas mais uma maneira da gente dizer que o subconjunto em questão é um subconjunto próprio. Porque quem é que está contido, mas não é igual? O subconjunto próprio. E aqui eu coloquei exemplos para todos os símbolos de contido e suas negações. Nos dois primeiros exemplos, temos exatamente a mesma situação. O conjunto com os elementos 0, 1, 2 e 5 não está contido no conjunto que tem os elementos 0, 1, 2 e 3. Tanto não está contido como não é igual. Nesse caso, a escolha do símbolo fica por sua conta.
Mas por que não é um subconjunto? Ou seja, não está contido no outro conjunto? Porque o 5 não está no conjunto à direita. Em outras palavras, o conjunto que aparece do lado esquerdo do símbolo de contido ou não contido, que é no nosso caso aqui esse conjunto que tem o elemento 5, ele precisa ter os mesmos elementos que o conjunto que está do lado direito do símbolo para ele poder ser um subconjunto ou estar contido. É tipo você ter um pacote de arroz e você querer separar uma porção de arroz dentro do pacote de arroz. Você não pode fazer uma porção de feijão lá dentro porque não tem feijão. E do mesmo modo, se você tem um conjunto com os elementos 0, 1, 2 e 3, você não pode ter contido nele ou fazer a partir dele um conjunto que tenha 0, 1, 2 e 5, porque não tem 5 ali. Você vai querer tirar feijão de um saco de arroz. No terceiro e quarto exemplos, nós temos subconjuntos próprios, ou seja, subconjuntos que são diferentes dos conjuntos em que eles estão contidos, subconjuntos que têm menos elementos do que os conjuntos nos quais eles estão contidos. Agora perceba a diferença que nós temos na situação dos exemplos 1 e 2 para essa situação agora dos exemplos 3 e 4. Na situação dos exemplos 3 e 4, o conjunto que tem mais elementos é o conjunto que está à direita do símbolo de contido. E esse conjunto que está à direita do símbolo, ele é, vamos dizer assim, o conjunto mãe. É dele que vai sair o subconjunto. Então, o conjunto mãe, que eu estou chamando, ele pode ter mais elementos do que o subconjunto. O que não pode é ser o contrário, o subconjunto ter elementos que não estavam no conjunto de onde ele foi formado. E no último exemplo, vale a gente lembrar daquilo que eu falei. Todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. Então, olha aqui um caso em que o subconjunto é igual ao seu conjunto. Vou dar mais um exemplo. Aqui o conjunto A está contido no conjunto B. O A é um subconjunto próprio do conjunto B. O conjunto que aparece do lado esquerdo do símbolo de contido tem que ser formado com elementos que estejam no conjunto que está à direita do símbolo de contido. Isso faz com que esse conjunto que está à esquerda do símbolo seja um subconjunto do conjunto que está à direita do símbolo. Neste caso é um subconjunto próprio, porque ele tem menos elementos do que o conjunto em que ele está contido. E para você visualizar que esse conjunto que está à esquerda do símbolo de contido tem todos os seus elementos no conjunto B, eu vou transferir esses elementos, eu vou transportar eles para o conjunto B e vocês vão ver que todos os elementos do conjunto A vão se encontrar ali no conjunto B. E isso é o que importa para termos um subconjunto. Todos os elementos que estão escritos no conjunto à esquerda do símbolo de contido têm que estar no conjunto que está escrito à direita do símbolo de contido. Não importa se sobrarem elementos no conjunto da direita, o que não pode é ser o contrário. Agora temos um exemplo em que o conjunto à esquerda do símbolo de não contido, ele não é um subconjunto, ele não está contido no conjunto que está escrito à direita do símbolo. Porque esse conjunto que está à esquerda do símbolo não pode ter elementos que não estejam no conjunto que está à direita. Se eu transportar os elementos do conjunto A que estão no conjunto B, olha só o que acontece. Vai ter um elemento ali, que é o 5, que ele não está no conjunto B. Então, isso já não pode acontecer para a gente ter um subconjunto. Nesse caso, então, o A não é um subconjunto do B, o A não está contido em B. Agora, olha esse símbolo, que transcendental, gente. Esse é o conjunto vazio ou nulo. Ele também pode ser simbolizado só com as chaves vazias, sem nada dentro. E assim como mostra esse último símbolo dele, esse conjunto não tem elementos. Então não confunda, por exemplo, com um conjunto que tem um elemento que é o 0. Se tiver 0, o 0 é um elemento do conjunto já. Agora, o conjunto vazio não tem elementos. Nem 0, ele não tem nada. Olha lá a chavinha vazia e se inspira nisso. Agora uma coisa muito importante, o conjunto vazio é um subconjunto de todos os conjuntos. Então se te perguntar em qualquer questão se o conjunto vazio é um subconjunto do conjunto qualquer um que seja dado, a resposta é
Sim, e se um conjunto fosse uma bolsa, o conjunto vazio seria uma bolsa vazia, vazia de objetos, não ia ter objetos nessa bolsa. Porém, ela poderia ter outra bolsa vazia dentro, porque um conjunto vazio não pode ter elementos, mas pode ter subconjunto. E para não ficar nenhuma tristeza no ar, vamos lembrar que todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. E também vamos lembrar que o conjunto vazio é um subconjunto de todos os conjuntos. Então ele pode ser um subconjunto de si mesmo. Eu vou fazer um outro vídeo com exercícios, porque esse aqui já ficou muito longo, e aí vai ficar tudo muito claro para vocês, vocês vão entender essa matéria. Então se inscreva no canal, deixa aquele like bem bacana, deixa um comentário para dizer o que achou e compartilhe esse vídeo. Lembrando que no momento eu não faço parte de nenhuma instituição de ensino, eu nem tenho trabalho remunerado, eu sou só uma pessoa independente que faz os vídeos com muita dificuldade para ajudar você a entender a matemática. E toda ajuda é muito bem-vinda. Obrigada por assistir e até a próxima!